Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui mais uma vez ao canal do Vitor Manuel. Me sinto grato pela sua presença, por você estar dispondo um pouco do seu tempo para estar usufruindo desse conteúdo. Hoje eu irei falar um pouco acerca da formação do caráter cristão. Vivemos um tempo onde a gente não consegue diferenciar muito as pessoas que servem a Cristo e as pessoas que servem. Então a gente fica nesse entre oscilação entre quem serve e quem não serve, e a gente não consegue identificar a pessoa que possui um caráter cristão e a pessoa que não possui esse atributo, vamos dizer assim, essa diferenciação das outras pessoas. De início, eu quero deixar esse texto que está contido no livro de Provérbios, no capítulo 22, verso 6 que diz: Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Hoje em dia é difícil a gente ver os pais tendo um certo domínio em relação à educação dos seus filhos. Muitos pais não têm mais aquele controle com seus filhos. Hoje em dia, os filhos têm mandado mais nos pais do que os pais têm mandado no filho. E fica difícil um filho tendo essa procedência dentro do lar desenvolver um caráter com aparência do caráter de Cristo. Fica difícil essa criança desenvolver um caráter cristão procedendo dessa maneira. A Bíblia é bem clara em dizer que nós, jovens, criança ou qualquer que seja, tendo pai vivo, tem que obedecer, tem que estar submisso às ordens, às correções, à disciplina do pai. Ainda no livro de Provérbios, Salomão vai dizer que Deus corrige o filho que ama. Quem ama, corrige. E se você tem um seu filho e você deixa ele viver como ele quer, se você não exorta, se você não busca mostrar para ele que você que manda, que você é o responsável pela casa e ele é necessário que ele lhe obedeça, que ele acate as suas ordens. O significado da palavra caráter no dicionário Aurélio diz: caráter é o conjunto das qualidades, boas ou mais, de um indivíduo e que lhe determina a conduta e a concepção moral. Então, o caráter é evidenciado pelas minhas obras. O caráter é evidenciado pela minha conduta, pela minha forma de viver. Voltando no que eu disse anteriormente, se eu não busco fazer com que meu filho desenvolva um caráter, uma conduta boa, ele tende a bandear para o lado mal. Ele tende a fazer coisas que não é boa para ele fazer no dia a dia, no dia a dia. Então, o conjunto de qualidades vai dizer se eu tenho qualidades boas ou qualidades ruins. Se a gente for estudar um pouco a mente humana, a gente vai aprender que nos primeiros anos a criança está com a mente consciente em formação. Então ela está pronta para receber tudo que vier a ela. Ela vai receber e vai guardar. E com o tempo ela vai começar a tomar atitudes próprias, baseado naquilo que ela aprendeu nos seus primeiros anos de vida. Então, se o pai, se a mãe ou qualquer pessoa que seja esteja ao redor dela, esteja vivendo de maneira errada, de maneira indecente,
essa criança vai aprender e no futuro essa criança irá aplicar, irá, como é que diz, viver de acordo com as coisas que ela aprendeu no seu desenvolvimento. Então, o conjunto de qualidades, o conjunto de ações, essa criança que aprendendo no início da sua da sua infância será algo determinante na sua forma de viver. E se essa criança aprender coisas más, se essa criança aprender coisas ruins, será difícil essa criança ter um caráter cristão. Então, de imediato eu digo aqui, você pai, você mãe e você que está ao lado de crianças, busque ter uma conduta boa, uma conduta íntegra, uma conduta aonde as pessoas olhem para você e digam: a conduta dessa pessoa é uma conduta boa. Deus fez o homem perfeito em termos espirituais, morais e físico. No início, que Deus criou o ser humano, nós éramos, melhor dizendo, pessoas perfeitas, mas por causa do pecado a gente perdeu essa impressão que Deus inseriu em nós da perfeição. Se nós tivermos um caráter santo, Deus será louvado intermédio de nossas ações. Então, conforme eu viver aqui na terra, o nome de Deus será glorificado. E é vivendo de maneira íntegra, vivendo de maneira santa, desenvolvendo uma conduta boa, o nome do Senhor será glorificado. E eu quero elencar aqui algumas etapas para a gente desenvolver um caráter cristão. O primeiro ponto é: para ter um caráter cristão, precisamos pensar como Cristo. Não tem como eu querer ter um caráter de um servo de Deus, ter um caráter de um cristão genuíno, se eu não busco aprender com aquele que foi responsável para eu estar vivo hoje. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, é nele que a gente tem que se espelhar. É em Jesus que a gente tem que buscar desenvolver uma conduta íntegra e uma conduta santa. Jesus veio ao mundo para salvar o homem da tragédia do pecado e aproximá-lo novamente de Deus. Se eu tenho uma conduta parecida com a de Cristo, se eu busco desenvolver um caráter cristão, Jesus morreu para que a gente se aproximasse de Deus. E se eu e você está perto de Deus, mediante a conduta de Cristo, há 2000 anos atrás, eu tendo a desenvolver essa mesma conduta, fazendo com que as pessoas conheçam a Deus, e intermédio desse conhecimento que elas vão aprendendo conforme a gente vai ensinando, elas tendem a se aproximar de Deus e fugir da tragédia do pecado e, consequentemente, ser salva por intermédio de Cristo Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 3 e verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem o caráter de Cristo se dá em pró do outro. Não tem como você dizer que você ama o seu irmão, não tem como você dizer que ama a Deus, mas você vive de maneira que as suas palavras não condiz com a sua conduta. Veja que o caráter é evidenciado pela qualidade das suas habilidades. Se você não tem uma qualidade, uma vida com a conduta que aparenta ser evidenciada pelos princípios bíblicos, sinto muito dizer, você não tem
o caráter de Cristo. O segundo ponto que eu elenquei aqui é o caráter daqueles que, pela fé, nasceram de novo, é poderosamente transformado pelo Espírito Santo. Se eu quero desenvolver o caráter de Cristo, o Espírito Santo irá trabalhar em mim. Eu serei transformado pelo Espírito Santo e é necessário que eu me abra para Ele, que eu deixe o Espírito Santo trabalhar em mim e que eu seja forjado a desenvolver um caráter semelhante ao caráter de Cristo e, consequentemente, eu venha desenvolver um caráter cristão. E o segundo ponto é, no processo de santificação, vamos sendo transformados pela palavra de Deus. As Escrituras têm o poder de transformar o homem, pois somente elas podem penetrar em nosso interior. É conhecendo as Escrituras que a gente é santificado, que a gente é moldado, que a gente busca desenvolver obras boas. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 8 e verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente só é liberto através da verdade, conhecendo os ensinos, conhecendo aquilo que Deus inspirou os seus santos homens a escrever. No livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Só através da palavra que ela vai mudar nos lugares que a gente não consegue ver imperfeição na gente. Então, diga para o Espírito Santo, me muda. Busque estudar a Bíblia Sagrada. Busque conhecer a vida de Jesus. Estude a biografia de Jesus. E através desse conhecimento que você vai adquirindo, você vai ser transformado por meio desse ensino bíblico. Através do Espírito Santo, você vai começar a viver de maneira diferente. Por mais que os seus pais, por mais que as pessoas ao seu redor tenham uma conduta que você olha e diz: eu não quero viver dessa forma. A Bíblia tem a solução. O Espírito Santo é o agente que pode lhe ajudar a ter um novo caráter, a ter novas ações diante da sociedade. Fica na paz e que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Antes de terminar, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e comente a parte que chamou a sua atenção. Fica na paz e Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo.